Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, então, vou comentar rapidamente aqui a nova Revolução Sexual, que é iniciativa da editora Cultrix. Muito obrigado, editora, vocês estão sempre acompanhando, porque o canal está crescendo, recebendo livros, é muito importante o apoio de vocês. E a gente também continua agora para 2023, vamos receber mais livros. E a gente já publicou aqui deles outros que tem essa ideia do feminismo, consciência feminista, a criação do patriarcado. Eu acho que tem mais alguns outros materiais de outras editoras também. Enfim, vai estar tudo aqui no card e na descrição para vocês ampliarem as discussões. Este livro, um breves comentários antes de ir para os detalhes mesmo, né? Eu gostei, eu dei 4 estrelas, talvez um pouco mais, porque eu tava pensando, é 4 estrelas ou 5? Por quê? Para quem gostar do tema, a intensidade, a maneira que ela escreveu, porque ela é uma jornalista, então ela escreve muito bem, é fácil de ler, tem bastante informação, não é tão, como eu falo assim, intenso, complexo, porque ela escreve muito fácil. Eu senti, no tanto de teoria que eu já tenho de leitura, eu senti que a Ana Vibe um pouco de introdução, e são capítulos curtos, fáceis de ler. Eu acho que perdeu um pouco a nota para mim, um pouco do posicionamento, que eu acho que ela está com uma intensidade um pouco muito alta para a proposta aqui do canal, digamos assim. Não que tenha problema, mas assim, do que eu tento construir de estudo, que ela trouxe vários dados. Não é o autor, por exemplo, o outro autor, né, que é a Gerda Lerner, lá do Consciência Feminista, né? Ela já tem um tom de voz, uma velocidade que eu já gostei mais, e ela foi mais científica um pouco. Então eu acho que esse ponto é só gosto pessoal, porque de conteúdo, depois que eu passar, que é a proposta, né, mais detalhes do livro e você sentir a vibe, dos conteúdos, vou falar algumas páginas e tal, você vai falar assim, entendi, Pedro, eu acho que eu vou ler ou não vou ler, ou se for para estudo, seria interessante você ler para estudo, porque engloba a guerra cultural, a intensidade, é uma jornalista, ela tem alguns pontos importantes que a gente pode resgatar aqui. Eu escolhi alguns exemplos que acho que se você já está com mais intensidade de leitura, você vai sentir a vibe e falar assim, ok, eu preciso ler. E se você ainda não leu nada, ou se você só gosta do tema, e você vai ler, vai se divertir, tem muitos tópicos aqui, perfeito? Então acho que basicamente é isso, no geral a gente já vai para os temas. Já vou falar aqui antes da introdução, a parte de questão produto, né? Então ele é bem bonito, como vocês podem observar, certo? Cores bonitas, tem um ótimo espaçamento, uma fonte, né? O tipo da letra, ele é diferente, assim, não sei. Eu sei que é diferente, não sei se no vídeo vai aparecer, mas é redondo, é um pouquinho maior, assim. Deu uma outra velocidade, ajudou assim na leitura. A página amarela, aquela que brilha menos. Tem fontes no final, certo? Vários livros. Ela citou dados, porque são textos com uma velocidade jornalística, só que é jornal e também é um pouco da opinião dela, não que tenha problema, mas a intensidade dessas coisas, o jeito que ela alocou os dados, mais a construção do texto, mais a quantidade de fontes, eu não gostei tanto assim. Mas como eu falei, é um gosto pessoal, é muito provável que todo mundo vai ler e gostar muito. Espero que o resumo, né, as informações que eu escolhi, faça você dar uma oportunidade para a leitura do livro. Então, como sempre, eu pedi aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição com o link. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links aqui do canal, compra outras coisas, você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar aqui dos comentários, é muito importante, motiva, certo? Quando você participa, incentiva aqui, eu leio, eu tento responder na maior velocidade possível. É importante também para o YouTube entender que o vídeo é relevante, ele espalhar mais. Então quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa aí, o YouTube espalha e também aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as publicações. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Ela tem, como eu já falei então, ela é jornalista, tem muito da experiência pessoal e dos causos, tem exemplos, assim, exemplos tem muito exemplo, tem dados, e aí uma outra coisa que eu não gostei muito, que vai ficando um pouco mais pessoal. Então a maneira que ela vai construindo vai virando mais conversa. Assim, eu não consegui passar, você vai ler, você vai sentir isso. Não digo que atrapalhou, é mais uma questão de gosto, do que eu esperava encontrar na questão de dados, realmente ele é mais leve. Só que assim, pelo que eu já acompanho com isso, eu faço um mapeamento de vários itens, né, a favor e contra, de direita e esquerda e tal.
eu vi que ela passou por vários temas importantes, várias discussões. Tanto que eu escolhi uma das páginas aqui para a gente fazer a discussão com outro livro que é do Theodore Dalrymple. Eu tenho a playlist, ou é do Roger Scruton e o Theodore Dalrymple. A gente tem as resenhas, não tem todos, o que eu quero citar do Theodore Dalrymple, que são os 3, que eu vou colocar aqui na descrição os nomes, certo? Aí você dá uma olhada ali. Eu acho que um deles já tem resenhas, os 2 eu ainda não trouxe, mas é o exemplo padrão aqui que você vai sentir a intensidade. Então, por exemplo, no começo eu comecei a ler aqui, né, na página 9. Então tem a tese, o que ela quer mostrar. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas assim, ó, tem a masculinidade. Ela acha que o jeito que está construído a masculinidade é uma intensidade e um jeito que a gente ensina para os homens, ou a maneira que está sendo construído. Ela não usa muito o patriarcado, e esses homens, do jeito que está construído, eles acabam atacando as mulheres, certo? No ensino cotidiano. Então, eu tive que cortar a palavra. Tem uma grande quantidade desses ataques sexuais que o homem está aplicando por causa da masculinidade, certo? E aí, aqui na capa, né? E o fascismo moderno. Aí esse aqui, ela não usou muito no texto, de novo aqui, né? Ela não resgatou essa palavra, tá? Ela é de esquerda porque temos várias passagens com intensidades diferentes, com itens políticos, que aqui para o nosso projeto também não interfere, porque a gente vai ler tudo, vai fazendo um mapeamento para cada um sentir a leitura, fazer um mapeamento, aí você escolhe o que você vai fazer a sua sequência, a intensidade que você quer aplicar nessa ideia de política, se você quiser aumentar, né? Aqui a gente faz mais a discussão, o mapeamento. Mas muito bem. Então, há esse objetivo, essa tese, no começo do livro, da página 9, aí tem a 14, 15, a 27. Legal. Aí tem algumas reflexões sobre esse sentido, do que está acontecendo na sociedade. Só que daí ela vai citando exemplos, vai virando cada vez mais uma conversa e diminui um pouco de intensidade. E lá pro final vai ficando um pouco mais geral. E aí eu gostei um pouco menos nesse sentido. Mas também pode ser que seja a proposta dela ser mais leve. Porque como ela é jornalista, eu coloquei o nome dela na internet, dei uma pesquisada, ela tem muitos livros. Então talvez ela tenha um livro mais técnico, esse aqui ela quis ser mais leve, enfim, eu não acompanho toda a carreira dela, é o primeiro livro que eu leio. Então sim, tem muita coisa boa, só que tem essas características. Então é mais de esquerda, ela tá falando dos homens, ela tá falando que, por exemplo, ela citou, eu gostaria de me relacionar com as pessoas e não ser julgado. Se você tem a liberdade de se relacionar, a pessoa tem a liberdade de expressar a opinião, de falar assim, eu acho que você não deveria fazer isso. Tem pessoas com religião, talvez, vai falar, olha, eu acho que tem desvantagens. Só que ela não, o que é normal, um monte de autor não vai citar o outro lado, nesse sentido de fazer esse mapeamento que eu faço aqui. Porque essa situação, então ela está falando que as teses dela, o jeito que ela visualiza o mundo é o correto, que tem essa intensidade de ataques, que os homens são maus, que deveria ter, por exemplo, o YouTube também não gosta, você poderia finalizar, né, as crianças, tive relação e aí tem a criança, eu quero finalizar ela, né, aquela outra palavra com A. Também teria que ser aprovado. Tem aqui essa ideia da família, que aqui ela usa a sigla nova, né, que é aquela completa, deixa eu ver se tem a página aqui, para eu citar. Eu tento acompanhar, né, citar todas as palavras corretas, mas não sei se eu vou achar aqui, que é o LGBTQ. Eu perdi aqui. Mas enfim, é a sigla atual, colocaram mais letras, porque eles já achavam, por algum N motivos técnicos, né? E dessa ideia de teoria, porque esses grupos têm muita teoria interessante, só que daí eles vão construindo teorias, vamos mudar as leis, vamos mudar a política. Eu falei, perfeitamente, tem vantagens, você vai mudar a velocidade da sociedade das coisas, mas tem algumas desvantagens. Então, vamos colocar aqui, vamos começar aqui, eu acho que, para ilustrar um pouco mais, dá pra gente colocar o exemplo. Então, por exemplo, qual é o exemplo que eu queria? Que foi na página 46. Na 46, ela deu um exemplo que eu lembrei que é um clássico, que é bem citado, do Theodore Dalrymple. Então, o que acontece? A pessoa vai lá e se relaciona com várias pessoas. E a pessoa é livre, não quer ser julgada e tal. Ok. Qual que é a desvantagem? E o do Theodore Dalrymple, agora não lembro de qual desses 3 que ele resgata isso aí.
No livro, chega a moça e falou, o meu companheiro, a pessoa que eu estava, bateu em mim. Ok. Não justifica, não explica e tal. Mas aí ele perguntou pra ela, mas você conhecia ele? Eu conhecia. Onde você conheceu? No bar. Mas que bar é esse? É um bar onde as minhas amigas, né, já foram lá, tem brigas, tem homens que já são violentos. Você conhecia esse homem? Eu conhecia, ele namorou uma conhecida minha, que bateu nela também e tal. E será que o YouTube não vai gostar? Enfim, eu fico preocupado com as palavras aqui, às vezes o YouTube corta. Mas então, aí ele pergunta, a segunda pergunta, você conhecia esse homem? Eu conhecia, ele também fez um ataque físico, não sexual, um ataque físico na minha amiga. Então, aí o que eu estava resgatando lá? Que até numa outra página, ela coloca aqui, agora eu perdi a página aqui, são vários exemplos, não vou colocar todos, mas ela resgata isso aqui, que ao mesmo tempo que ela quer que as pessoas sejam livres, em algum momento ela também fala, mas tem que ter a responsabilidade da pessoa, que é o que o Theodore Dalrymple falou, que aquela moça tinha que perceber que não era um bom plano ir naquele lugar e se relacionar com esse homem. Havia um risco já inerente antes. Então, essa é uma das possibilidades de discussão que a gente pode ter aqui. Então, se você, digamos assim, é de direita ou você não concorda com nada, dos itens que ela está falando, sobre as mulheres, esse tema, feminismo e tal, você pode ler, vai ser rápido, você faz mapeamento, você pode fazer aquele item que alguns youtubers fazem, né? Eles mostram um livro, este livro é muito de esquerda, você pode fazer isso também. Ou você pode ler e fazer toda a sequência, porque ela passou por muitas histórias recentes. Tá mapeado aqui, cada capítulo é mais ou menos o que está rolando, que eu vejo os youtubers de política passarem. Então valeu a pena por isso, no sentido de estudo e questão de diversão também, se você concordar. Eu concordo com a autora, Pedro, eu acho que é um plano muito bom, ou eu não sei exatamente o que eu sou de esquerda ou de direita, mas eu gostaria de ler. Então se você ler, você vai ter muitos dados, é muito leve, como eu falei, é muito rápido, tem várias coisas interessantes e aí você vai sentindo a vibe. Porque, por exemplo, esses do Theodore Dalrymple é a mesma coisa desse aqui. É um pouco de dados, por isso que eu fiquei na dúvida, porque eu acho que ficou, talvez, para mim, muito pessoal. E o Theodore Dalrymple, ele manteve uma intensidade de dados com o pessoal mais equilibrado, por isso que eu gostei um pouco mais. Então, como eu falei, é só gosto pessoal, porque na questão para estudo ou diversão do tema, eu achei bem relevante, valeu a pena que a leitura, certo? Então, de modo geral, são essas as características, tá? Fala um pouco do papel da família, tem aquela discussão também, que mais aqui? Tem do patriarcado, que a gente tem os outros dois livros da mesma editora, né? Patriarcado, página 64. E aí tem um outro livro, que é do Gaslighting, que também tem onde está o Gaslighting? Vou mostrar, mas enfim, o Gaslighting é uma outra situação psicológica que você vai lá e fica atrapalhando a pessoa, estou simplificando, né? Porque a gente tem a resenha para você consultar também. E aí você fica lá atrapalhando a pessoa, ela se sente presa e tal. É parecido com algumas outras situações, só que não é 100% igual. Então por isso que tem um nome específico, que é essa ideia de psicologia, que a editora Cultrix também tem bastante coisa de psicologia, vai estar tudo na playlist da editora, que a gente já recebeu muito material. Então tá bem completo aqui as resenhas do catálogo da editora para você ter esse mapeamento aqui. Então também tem esse outro livro, falar, eu gostei de saber o que é o Gaslighting, ou quando você chegar e fazer a leitura e jogar no Google, você fala, que interessante, quero saber. A editora já tem esse livro, você pode consultar também, adquirir, e aí você vai adquirindo e complementando o seu estudo, as suas leituras. Então eu acho que cobri aqui. O que eu vou fazer agora também? Eu vou fazer a leitura aqui, tem uns 4, 5 páginas com exemplos. Não sei quantos vão ficar eu não sei como vai ficar o tamanho do vídeo, mas eu escolhi aqui, já escolhi os melhores e vou tentar passar os melhores para vocês. Na página 46 é o que tem o exemplo do Theodore Dalrymple, mais a 47. Então aqui, como eu falei, é muito de esquerda, é muito da discussão atual desse pessoal do jornalismo e tal. Não tem grandes surpresas para quem já vê vídeos, não sei o quanto que vou... Porque me parece, dessa minha jornada aqui do YouTube, de falar com pessoas, as pessoas se incomodam muito em ouvir o lado contrário ou ler o lado contrário. Então, realmente,
eu vou conversando e falo, nossa, Pedro, mas como você consegue ler e grifar agora? Mas a gente tem a informação e ter a reflexão. Então, tem essas intensidades aqui. Não sei se... O jeito que ela fala é muito na certeza, assim, né? Desses tópicos. Ah, está acontecendo tal coisa e tal. Eu fico um pouco reticente nessa situação, porque eu acho que eu já, digamos assim, eu li que poderia escrever a situação com uma outra intensidade, eu acho que convenceria melhor, mas também depende do perfil, né, de quem está lendo. Sim, esta página 80 é importante, e por isso que eu também talvez fiquei na dúvida, e a gente tem que fazer uma reflexão se for analisar, pensando assim, bastante em teoria. Porque ela está dizendo aqui na página 80, que há 12 anos atrás ela sofreu um ataque sexual, e aí ela se sentiu muito mal e tal, todas essas discussões que resgatam nessa direção. Eu não vou resgatar agora, porque eu não fiz um mapeamento, mas aí você lê, e aí qual que é o meu receio? Você achar que só porque aconteceu está justificando todos os outros itens teóricos. E eu sei que tem mais dados que ajudam a ela mostrar esse ponto, mas não sei se esse aqui, pensando só em estudo que eu já tenho aqui no canal de leituras, seria a melhor opção. Então, para mim, ficou uma cara mais de propaganda política, mais intensidade. Não que tenha um problema, mas como eu já estou num outro momento de leituras, eu senti isso. Mas você, que provavelmente vai estar em outro momento, você vai se divertir porque você quer saber esse tema, você vai fazer a reflexão e você pode usar vários dos argumentos que estão aqui para você, se você quiser ter essa postura política, fala, não, olha, eu li o livro dela aqui e esse livro é muito bom, tem esse parágrafo que você pode postar em redes sociais. Então, assim, tem várias coisas boas também. Tem essa outra página que conversa aqui, a página 80. Aí eu aproveito para fazer uma outra, eu não lembro aqui a página, mas já vou falar já, que é o que ela estava numa festa. E era uma festa, enfim, de praia e tal. E aí tinha uma profissional de sites adultos. E ela tava lá na festa com a amiga dela. E a festa da amiga tava lá, tal. Tinha várias pessoas famosas, pessoas não famosas. Tinha essa profissional de sites adultos. Ok. Aí falou, vamos tirar foto. Ela não tirou foto. Mas por quê? Porque ela se estava... Aí a moça mandou um e-mail, falou, poxa, você não quis tirar, eu entendo, você é jornalista, né? Eu trabalho com sites adultos, não é adequado. Ela falou, não, eu não fui. E aí, sim, lembrei qual é a parte que é do mito da beleza, que ela resgata mais do meio do livro pra frente um pouco. Da beleza, que a mulher tem que ser sempre bonita e tal. O que seria o belo, que o pessoal, digamos assim, de direita vai resgatar os gregos e falar, não, tem um item, o que é bonito e o que não é bonito. Isso na música, então tem uma discussão aí que ela não resgata aqui com grande intensidade, mas daria pra gente fazer esse mapeamento, a gente já tem material aqui no canal para iniciar essa jornada. Mas aí voltando ao exemplo, e elas conversaram, não, eu estava de biquíni também, eu não me sinto bem com o meu corpo, e você tem um corpo muito bonito, e eu não me sinto bem, não é por causa da sua profissão. Ok, e elas se uniram e trocaram ideias, ficaram amigas. Então assim, tem muita coisa pessoal que como é bem escrito, você se sente, né? Vem o sentimento e fala, nossa, realmente eu compreendo, eu tento ter a empatia e analisar. Justamente por tentar compreender, eu falei, poxa, esse parágrafo aqui, ela usou esse pedaço aqui, é muito legal. Mas esse outro pedaço não é tão bom assim e não justifica, não agrega aquele outro. E com a minha leitura eu falei, poxa, poderia colocar ali. Mas provavelmente, como ela tem, sei lá, uns 10 livros, pelo que eu dei uma pesquisada ali, deve ter um livro mais teórico, né, com maior carga, escrito de outra maneira, que deve contemplar essa situação aqui. Mas de modo geral, né, todos os parágrafos são muito rápidos de ler, eu gostei muito, tem uma sequência, só que tem essa característica, né, ficando mais pessoal, com um pouco mais de exemplos e tal. Ok. Que é um estilo de livro também, como eu comentei, o pessoal de direita também tem, né? Do Theodore Dalrymple, por exemplo, já é nessa vibe também. Vamos ver aqui outras páginas boas. Sim, tem alguns dados aqui na 91, por exemplo, dessa quantidade de ataques. Eu não sei o que eu tenho de estudo estatístico, não sei se é tão simples assim, porque a gente tem a outra playlist, porque no meu doutorado eu estudei um pouco de estatística, eu não estou contestando o dado. Mas o que eu vi lendo os livros do desarmamento, né? Na nossa playlist de desarmamento,
mais meus estudos do doutorado, que o autor ele fez o cálculo estatístico e ele não mentiu, mas a maneira que ele colocou é para ele aumentar o máximo possível. É bem comum essa situação. Então, talvez tenha um número, ele continue sendo alto, o argumento continua valendo, mas não sei se é aquele número, pode ser um número um pouco menor, mas não necessariamente vai parar de funcionar o argumento, tá? Então, me veio essa anotação técnica aqui quando eu vi algum desses dados. Sim, aqui uma outra página boa que ilustra o que eu falei, que é do que ela queria fazer, né? Não, na 107. Eu queria aventura, experimentar, me divertir. Queria sair da cama de um desconhecido sem ter que me preocupar em ser julgado por qualquer coisa que não fosse meus modos e minha destreza manual. Tá, ok. Aí que vem a discussão, porque como a gente faz o mapeamento, o pessoal, digamos assim, adesivo direito, fala assim, poxa, há desvantagens de você selecionar com muitas pessoas, né, em grande quantidade e tal. Ela fala assim, não, eu gostaria de fazer e não ser julgado. Ok, eu poderia resgatar aqui as discussões a favor e contra. E aí se você fala assim, Pedro, eu acho que se ela cita esses argumentos até aqui, não quero nem ler, falo, não, tudo bem. Ou, eu quero ler porque eu quero ter esse mapeamento, eu vejo vídeos, mas eu quero ter experiência de leitura para eu guardar mais, ter mais dados para estudar. Falo, então você vai conseguir. Sim, a página 112 e 113 é o que eu já falei da festa, o que ilustra a condição humana, que mesmo toda essa parte de política, esses tópicos, sempre aparecem os tópicos que os humanos, eles são humanos, então tem comportamentos que se repetem, tem situações então que a gente tem aqui da Cultrix, os livros do Jung, que tem essa construção, que é da própria editora, então a gente pode resgatar, e tem o dos gregos, né, essa parte da imaginação, da psicologia, enfim, que se repete em todas as culturas, em todos os momentos. Então essa página, eu coloquei essa conclusão, que tem essa situação. Muito bem, acho que eu vou terminar aqui com a página 310, lá do final, para a gente fazer o fechamento. Trouxe alguns exemplos, espero que tenham sido suficientes para você entender a vibe do livro. E falou, gostei, não gostei, vou colocar bem próximo da minha leitura, um pouco pro final, mas assim, no geral, ele valeu a pena, como eu falei, no mínimo 4 estrelas, tanto de produto e tal. Vamos aqui à conclusão 310. Para aqueles de nós que perceberam e aceitaram que estamos sofrendo abuso e sendo aterrorizados, com frequência é pior, pois ainda não sabemos como escapar e perdemos a capacidade de acreditar que podemos fazê-lo, exceto talvez de forma individual. Aqui, como está bem no final, falou lá da parte do homem, depois do ataque, depois coisas de política, um pouco de internet, então já é a conclusão, assim, ela está se sentindo presa de vários desses temas culturais, políticos e econômicos que foram listados durante o livro. Continuando. Fiz carreira lutando pelo que acredito ser verdade, mas minhas próprias verdades, às vezes, ainda ficam presas entre minha língua e meus dentes. Por muito tempo não consegui torná-las pronunciáveis. O medo do que poderia acontecer se expressasse minha dor em voz alta era tão avassalador que mudei minha vida em torno do vazio que ele criava. E, com muita gente, aprendi do jeito mais difícil o que acontece quando deixo os homens incomodados. Aqui, os homens incomodados quer dizer, a minha postura política de falar do machismo, do patriarcado, incomoda homens ricos, poderosos, o status quo, o establish e etc. Seria nessa jogada aqui que ela resgatou durante o livro. Deixou homens incomodados. Quando me recusei a me fazer pequena e impotente para que os outros pudessem se sentir grandes no comando, houve consequências. A despeito dos meus muitos privilégios, aqui, tanto que ela é de esquerda, então ela reconhece e fala, eu sou branca, então é um privilégio, ela citou em alguns momentos aqui dentro dos exemplos e tal. Houve consequências. E algo dá terrivelmente errado quando você precisa depender de seus privilégios para se salvar das consequências e defender a si mesmo. Tá? Então acho que aqui resume o sentimento que ela fez, toda essa discussão. Então chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando que você tem os links de compra aqui na descrição, o botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.